Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a nossa primeira aula de PL, prática de leitura, né? E escrita. Hoje falaremos no módulo 2 sobre o conto. Qual a diferença entre conto e romance? Ambos são dos gêneros narrativos, mas a diferença é bem grande. O romance, ele é uma narrativa longa. Ele tem uma série de conflitos pra gente, e o conto é uma narrativa muito breve, sendo que acontecerá apenas um conflito. Tá? Então essa é a diferença. É lógico que no conto você tem menos personagem, no romance você tem mais personagens. Tudo bem? Na apostila de vocês, ele traz aí um texto na página 27, né? Um texto aí que eu vou ler com vocês, é de Onde Jacques. Então, sigam comigo na página 27. Nós choramos pelo cão tinhoso. Foi no tempo da 8ª classe, na aula de português. Eu já tinha lido esse texto 2 anos antes, mas daquela vez a história me parecia bem mais contada com detalhes que atrapalhavam uma pessoa só de ler ainda em leitura silenciosa. Como a camarada professora de português tinha mandado, era um texto muito conhecido em Luanda, lá na África, hein? Nós matamos o cão tinhoso. Eu lembrava-me de tudo, do Ginho, da pressão de Ian, da Isaura e das feridas penduradas no cão tinhoso. Esse pressão de ar aí é uma espingarda, né? Nunca me esqueci disso. Um cão com feridas penduradas. Os olhos do cão, os olhos de Isaura. E agora, de repente, me parecia tudo ali de novo. Fiquei atrapalhado. A camarada professora selecionou uns tantos para a leitura integral do texto. Assim queria dizer que íamos ler o texto todo de rajada. Para não demorar muito, ela escolheu os que liam melhor. Nós, os da minha turma da 8ª, éramos 52. Eu era o número 51. Embora noutras turmas tentassem arranjar alcunhas para os colegas, aquela era a minha primeira turma, onde ninguém tinha escapado de ser alcunhado, quer dizer, apelidado. Em alguns eram nomes de estiga violenta. Estigas quer dizer, palavras violentas, né? Muitos eram nomes de animais. Havia o serpente, o cabrito, o pacaça, a barata da Sibéria, a Joana voa-voa, a gazela e o Jacó, que era eu. Deve ser porque eu mesmo falava muito nessa altura. Havia o ET, o Agostinho Neto, a Scooby-Doo, e mesmo alguns professores também não escapavam da nossa lista. Por acaso a camarada professora de português era bem porreira, agradável, né? E nunca chegávamos a lhe alcunhar. Os outros começaram a ler a parte deles. No início, o texto ainda está naquela parte que na prova perguntam qual é a uma pessoa, diz que é só introdução. Os nomes dos personagens, a situação assim no geral e a maca do cão. A maca aí é o debate. Mas depois o texto ficava duro. Tinha dado ordem num grupo de miúdos para bondar,
para matar o cão tinhoso. Os miúdos tinham ficado contentes com essa ordem, assim muito adulta. Só uma menina chamada Isaura, afinal, queria dar proteção ao cão. O cão se chamava Cão Tinhoso e tinha feridas penduradas. Eu sei que já falei isto, mas eu gosto muito do Cão Tinhoso. Na sexta classe, eu também tinha gostado, Blue E, muito, né? Gostado dele, e eu sabia que aquele texto era duro de ler, mas nunca pensei que as lágrimas pudessem ficar tão pesadas dentro de uma pessoa. Se calhar é porque uma pessoa na oitava classe já cresceu um bocadinho mais, a voz já está mais grossa, já ficamos toda hora a olhar as cuecas. As cuecas são as calcinhas das meninas entaladas na gaveta. Queremos beijos na boca, mais demorados, e na dança de slow. Dança de slow é uma dança que tem aí um ritmo, né, aconchegante, lento. Ficamos todos agarrados até os pais e os primos das moças virem perguntar se estamos com frio mesmo assim em Luanda a fazer tanto calor. Se calhar é isso, eu estava mais crescido na maneira de ler o texto, porque comecei a pensar que aquele grupo que lhes mandaram matar o cão tinhoso com tiros de pressão de ar era como o grupo que tinha sido escolhido para ler o texto. Não quero dar essa responsabilidade na camarada professora de português, mas foi isso que eu pensei na minha cabeça cheia de pensamentos tristes. E se essa professora nos manda ler este outro texto outra vez, a Isaura vai chorar bluê. O cão tinhoso vai sofrer mais outra vez e vão rebolar no chão a rir do Ginho, que tem medo de disparar por causa dos olhos do cão tinhoso. O meu pensamento, afinal, não estava muito longe do que foi acontecendo na minha sala de aula, no tempo da oitava classe, turma 2, na escola Mutu Iaquevela, no ano de 1990. Quando a Scooby-Doo leu a segunda parte do texto, os que tinham começado a rir só para estigar os outros, começaram a sentir o peso do texto. As palavras já não eram lidas com a rapidez de dizer quem era o mais rápido da turma a despachar um parágrafo. Não, uma pessoa final e de repente tinha medo do próximo parágrafo, escolhido bem a voz de falar, a voz dos personagens olhava para a porta da sala como se alguém fosse disparar uma pressão de ar a qualquer momento. Era assim na oitava classe. Ninguém lia o texto do Cão Tinhoso sem ter medo de chegar no fim. Ninguém admitia isso, eu sei, ninguém nunca disse, mas bastava estar atento à voz de quem lia, os olhos de quem escutava. O céu ficou carregado de nuvens escurecidas. Olhei lá para fora à espera de uma trovoada que trouxesse uma chuva de meia hora, mas nada. Na terceira parte, até a camarada professora começou a engolir cuspe seco na garganta bonita que ela tinha. Os rapazes mexeram os pés com um nervoso miudinho. Algumas meninas começaram a ficar de olhos molhados. O Olavo avisou: quem chorar é maricas, então. Os rapazes todos ficaram com essa responsabilidade de fazer uma cara como se nada daquilo tivesse sido lido. Um silêncio muito estranho invadiu a sala quando o cabrito se sentou. A camarada professora não disse nada. Ficou a olhar para mim. Respirei fundo. Levantei-me e toda a turma estava também com os olhos pendurados em mim. Uns tinham se virado para trás para ver bem a minha cara. Outros fungavam no nariz tipo constipação de cacimbo. A Ana e a Rafaela, que eram muito branquinhas, estavam com as bochechas todas vermelhas.
e os olhos também. O Olavo ameaçou-me devagar com o dedo dele a apontar para mim. Engoli também um cuspe seco, porque eu já tinha aprendido há muito tempo a ler um parágrafo depressa antes de ler em voz alta. Era aquela parte do texto em que os miúdos já não têm pena do cão tinhoso e querem lhe matar a qualquer momento. Mas o Ginho não queria. A Isaura não queria. A camarada professora levantou-se, veio devagar para perto de mim e ficou quietinha, como se quisesse me dizer alguma coisa com o corpo dela ali tão perto. Aliás, já tinha dito, ao me escolher para ser o último a fechar o texto. E eu estava vaidoso desta escolha. O último, normalmente, era o que lia já mesmo bem. Mas naquele dia, com aquele texto, ela não sabia que, em vez de me estar a premiar, estava a me castigar nessa responsabilidade de falar do cão tinhoso sem chorar. Camarada professor, interrompi numa dificuldade de falar. Não tocou para a saída? Ela mandou-me continuar. Voltei ao texto. Um peso me atrapalhava a voz e nem podia só fazer uma pausa de olhar a nuvem, porque tinha que estar atento ao texto e às lágrimas. Só depois o sino tocou. Os olhos de Ginho, os olhos de Isaura, a mira da pressão de ar nos olhos do cão tinhoso, como as feridas dele penduradas. Os olhos do Olavo, os olhos da camarada professora nos meus olhos, os meus olhos nos olhos de Isaura, nos olhos do cão tinhoso. Houve um silêncio como se tivessem disparado bluê de tiros dentro das salas de aula. Fechei o livro. Olhei as nuvens. Na 8ª classe, era proibido chorar à frente dos outros rapazes. Bom, na próxima aula a gente vai fazer construindo a compreensão da página 29 e da página 30. Abraço a todos.